Ontem, pessoal, eu dei uma live aqui no meu canal onde eu mostrei a importância do histórico na perícia. Isso é, você questionar as partes, fazer perguntas para saber o que realmente aconteceu ali naquela lide. E foi uma aula onde eu mostrei que o histórico pode muitas vezes modificar completamente aquela primeira impressão que você tinha daquele objeto, daquele processo. Muitas vezes as evidências que existem ali naquela perícia vão ser modificadas ao saber do histórico. Ele é muito importante. Então, quem não assistiu essa live ontem aqui no meu canal, corre lá e assiste porque vale a pena. Eu passei muitas dicas legais, inclusive com exemplos que mostram bem essa configuração. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer a composição do laudo com esse histórico. Qual é a ordem, aonde vocês vão colocar isso e como é que vocês vão descrever a situação. E olha, o histórico pode fazer toda a diferença na perícia. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse laudo e aonde a gente coloca esse histórico. Vamos ver aqui, primeiramente, como é que a gente formata um laudo. Então, para a gente formatar um laudo, a gente pode seguir uma ordem e deve para que ele fique sempre didático. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai se dirigir ao juiz. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara respectiva que vocês estiverem atuando no processo. A qualificação do processo, o que é a qualificação do processo? É o número do processo, o autor, o réu, o endereço de onde está ocorrendo a lide, onde está o objeto do processo. O objeto do processo, propriamente dito, o que é, do que se trata, por exemplo, aqui eu coloquei incêndio em edificação de container. Características do objeto do processo, aqui você vai definir todas as características do objeto do processo, e aqui, depois desse item aqui, onde você colocou as características do objeto do processo, você vai então colocar o histórico, fatos, que é o quê? A conduta. Os fatos é o histórico, é a conduta que causou algum tipo de dano. Então, vamos lá ver, aqui vocês vão então descrever o que aconteceu nesse histórico. E, após isso, você vai colocar quais foram as causas. A conduta provocou o quê? Uma causa. Isso é um raciocínio matemático do jurídico. É assim que a coisa é pensada. É um fato, uma conduta de alguém gera uma causa que, por fim, essa causa vai gerar o quê? Um dano. A conduta provocou uma causa que provocou um dano. Isso no direito se chama nexo causal. É um link que existe entre esses três elementos. Ao final, vocês vão colocar aqui a conclusão, a qualificação do perito e a finalização. Então, vocês vejam que o histórico aqui, eu sempre coloco ele logo após o quê? Eu descrever o objeto do processo, as características do objeto. Eu coloco, então, o histórico, porque é o histórico que vai startar todo esse processo. Muito bem, pessoal. Então, vamos ver aqui um exemplo que vai mostrar bem para vocês como foi que o histórico descaracterizou completamente a primeira impressão que eu tinha pelas evidências que estavam ali no processo e pelas evidências que eu vi em loco. O histórico fez toda a diferença, pessoal. E vejam aqui como. Então, vamos lá. Aqui a gente começa se dirigindo ao juiz. Aqui a gente começa com os fatos. Aí, o que acontece? Aqui, quando eu estou descrevendo os fatos
que é o que? Aquilo lá que eu falei para vocês, que é o histórico. O histórico, lembra aqui que eu coloquei para vocês que o histórico é nada mais, nada menos do que fatos que foi que realmente aconteceu, não é suposições, não são suposições, são fatos. Fatos são ações que acontecem de verdade. Não são nem divagações, nem são suposições, são fatos. E é com isso que o direito trabalha, com fatos. Então, aqui no nosso exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, no caso aqui do deslizamento de barranco, vocês vejam aqui que eu contei que trata-se de um barranco que encontra-se entre duas ruas. A primeira é localizada abaixo do barranco, a segunda acima dele. Então é aquela situação que tem um barranco, mas tem rua embaixo desse barranco e tem rua acima desse barranco. Tem casa abaixo desse barranco e tem casa acima desse barranco. Isso é comum, acontece o tempo todo. Como mostra essa figurinha aqui, essa ilustração desse Watanabe, mostra muito bem esse tipo de situação recorrente. Aqui tem um talude, uma casa embaixo e uma casa em cima. E aqui tá as forças que atuam nesse talude, nesse barranco. Toda a descrição. Isso aqui eu incluí no laudo. Como eu falo para vocês, o laudo precisa ser didático. Precisa fazer o juiz entender ali o que está acontecendo. Então, logo abaixo dessa figurinha, dessa explicação aqui bem didática para o juiz entender, eu venho com um histórico, narrando tudo que ocorreu nessa situação aqui. Então, eu explico que a senhora Madalena de Freitas, eu mudei os nomes, tá, pessoal? Moradora da casa, número 5, da rua Alberto Diniz, também mudei o nome das ruas, enfim, para não expor clientes, situações. Narrou que desde 2001 vem insistindo junto à Defesa Civil sobre o risco das escavações irregulares dos moradores da rua abaixo. Mostrou os números de protocolos dos processos administrativos abertos por ela na prefeitura da cidade, todos com cópia anexada nesse laudo. Porém, conforme ela, nada foi feito. Sendo assim, passados 20 anos, 3 desmoronamentos já ocorreram. De 2016 até 2020, já caíram 2 muros de casas acima do barranco e terra de outras casas. Muitas das residências acima do talude já perderam em torno de 20 metros quadrados de terreno. Aí aqui vocês devem colocar as fotos dessas casas todas de cima que aconteceu isso. Ocorre que há mais ou menos 20 anos, alguns moradores da rua Alberto Diniz, que no caso é essa rua de cima, vêm avisando e abrindo processos administrativos na prefeitura da cidade, mostrando através de fotos e documentos anexadas a esse laudo, como o número do protocolo e fotos das páginas do processo na prefeitura, as escavações. Prestem atenção nisso aqui, pessoal. Não sei se vocês vão se perder. As escavações irregulares feitas por alguns dos moradores da rua Papapá. Essa rua é a rua abaixo, na base do barranco. Pessoal, base do barranco. Isso aqui já configurou uma outra coisa completamente diferente do que a impressão inicial. Sem critério técnico, sem acompanhamento de profissional qualificado e sem autorização dos órgãos competentes. Então, qual foi a lide aqui? O muro de uma das casas de cima caiu em uma das casas abaixo. Não houve perdas de vida, graças a Deus, mas o sujeito de baixo entrou com uma ação contra o proprietário da casa de cima, dizendo que o muro dele lá em cima não tinha sido bem construído. A primeira impressão, quando a gente lê o processo e quando a gente vai até o local e vê lá o muro, os pedaços do muro lá embaixo, no terreno da casa do vizinho que mora abaixo do barranco, a gente realmente tem a primeira impressão de que foi de fato
é o muro do vizinho lá de cima que foi mal construído. Não, acontece que esse histórico aqui, diante dos relatos e diante dos documentos que os moradores de cima tinham guardado, mostrou claramente que os muros deles nas casas de cima tinham sido absolutamente bem construídos, inclusive porque o baldrame desses muros ainda estavam no local que caiu, foi acima do baldrame. O baldrame estava lá, inclusive deu para ver a fundação desse muro, que foi muito bem feita. Ela teve uma sapata, além de pirulito, ela encontrou solo firme, ela foi feita da forma técnica corretíssima. E outro fato, esses muros estavam a mais de 3 metros do limite lá do barranco. Mas o que foi que aconteceu, pessoal? Durante 20 anos, o sujeito lá embaixo ficou escavando a base do barranco, deixando o barranco naquilo que nós chamamos de negativo. O que é isso? É quando o barranco fica sem apoio. Por quê? Nós sabemos que para escavar um barranco, ele tem que ser feito da forma correta, em platôs. E ele não fez isso, ele fez de forma aleatória da cabeça dele, escavando sempre a base e deixando o barranco sem apoio. Com isso, durante 20 anos, cada chuva que tinha, a erosão da água foi causando deslizamento de terra. E o que aconteceu? Os moradores de cima foram perdendo terreno. Perderam terreno, até que chegou em seus muros e provocou a queda deles lá embaixo. Então, esse fato, além de testemunhas que moram ao lado do sujeito que fez isso, que confirmaram ver a saída várias vezes de caminhões de terra da casa dele, porque ele não parava de escavar o barranco porque queria de qualquer maneira aumentar a área do terreno dele. Então, isso aqui, pessoal, isso mudou totalmente a configuração do processo. Então, o perito e eu, no caso ali, que cheguei, vocês que vão se pegarem uma situação dessa, eu, no caso, quando eu cheguei ali, a minha certeza era de que, de fato, muros lá em cima tinham sido mal construídos e tinham sido construídos no limite do barranco, e é por isso que caíram nas casas de baixo. Mas não foi esse o fato. O fato foi que o barranco foi escavado e, de fato, eu cheguei lá e vi o barranco no negativo, o que comprovou mais uma vez tudo isso que estava lá sendo dito pelos moradores de cima e pelos vizinhos do sujeito que fez isso. Então, isso aqui mudou totalmente a configuração. Então, a evidência da perícia me mostrava que existia muro caído em cima lá no terreno da casa dele. Mas o histórico me mostrou que quem provocou isso foi o próprio morador de baixo, colocando inclusive a vida dele e da família em risco. E provocou dano aos moradores de cima, porque fez com que eles perdessem terreno e também elementos construtivos que eles tinham no final do terreno deles e que estavam longe do limite do terreno, do limite do barranco, não precisava ter perdido. Eles perderam por causa da ação errada do morador de baixo. Então, vejam bem, tomem cuidado para vocês não se confundirem numa situação dessa, e aí vocês vão dizer lá, não, a culpa não é do morador de cima que o muro caiu, a culpa é do morador de baixo. Não coloquem essa palavra culpa, porque isso quem vai falar e quem vai decidir é o juiz. Nós, peritos, não damos essa definição. Isso é a sentença do juiz. Mas você, perito, vai mostrar através do histórico que o muro lá de cima caiu, não foi por construção errada do muro propriamente dito, e sim pelo fato do morador de baixo fazer escavações no talude e com isso desestabilizar. E com toda essa documentação que tinha ali naquela situação, foi tudo anexado ao processo, comprovado
que havia o tempo todo avisos aos órgãos públicos, inclusive o Ministério Público Estadual também foi avisado, e os moradores tinham também o documento também das representações que eles fizeram no Ministério Público, e a administração pública se omitiu, como na maioria das vezes infelizmente faz, e eles, proprietários ali das casas de cima, nada podiam fazer, porque eles não podem entrar na casa do vizinho de baixo e fazer ele parar de fazer aquilo, não tem como. Então eles ficaram de pés e mãos amarrados, tendo que ver ali a situação piorando a cada ano. E levou, pessoal, 20 anos, não foi da noite para o dia. Então foi muito tempo de aviso ali o tempo todo, e de documentos sendo anexado, inclusive da prefeitura também. Tudo isso foi anexado ao processo para mostrar ao juiz que houve toda uma tentativa de que aquilo parasse, de que aquilo não acontecesse, e isso não ocorreu. Então os muros deles caíram, mas não foi por culpa deles, e sim por culpa do sujeito lá embaixo. E isso então tem que ser mostrado ao juiz, que o que provocou o acidente não foi a construção errada do muro de cima, e sim a escavação do morador de baixo no barranco. E aí a sentença, quem vai julgar quem é culpado, quem é inocente, será o juiz. Perceberam o quanto o histórico é importante? Então, tenham isso na cabeça de vocês. Tem duas coisas numa perícia que vocês precisam analisar. São as evidências e é o histórico. Muitas vezes as evidências te levam para um caminho, mas o histórico vai te mostrar que o caminho é no sentido oposto, ok? É isso aí, pessoal. A aula de hoje foi muito importante. Quem não assistiu a live de ontem, volta lá e assiste, porque eu também expliquei muito bem essa parte toda da importância do histórico na perícia. Até o próximo vídeo. Bye, bye.